A orfandade. Uma pessoa que apresenta a característica da orfandade é alguém dominada ao ponto da escravidão por sentimentos de desamparo e abandono. São muitos os fatores que podem trazer para o coração de alguém a sensação da orfandade, que é um sentimento extremamente prejudicial. Suas causas são diversas e trata-se de uma questão bastante abrangente. Podemos apontar como as principais causas do sentimento de orfandade: morte prematura dos pais, rejeição intrauterina por parte da mãe, abandono pelos pais legítimos, ter passado por um processo de adoção, sentir-se preterido pela família, ter sido concebido fora da legitimidade do casamento e da bênção de Deus, sofrer uma grave decepção com os pais, deixar de receber a interação afetiva com os pais em alguma parte do desenvolvimento da infância até a adolescência, ter pais adotivos repressores, passar pela descoberta da adoção de forma traumática e tardia. Com o tempo, sentir-se órfão paralisa o desenvolvimento pessoal de alguém sob as diversas óticas daquilo que a existência oferece. O sentimento de orfandade pode começar desde muito cedo no próprio útero da mãe. Há situações mais complexas, tais como processos de adoção, pois para o adotado a rejeição pode ser atormentadora. Esse é um ponto que precisa ser muito bem trabalhado com os filhos. Também há a situação da morte prematura dos pais. Lidar com esse fato nunca será simples. Outro cenário que pode gerar esse sentimento é o fato de alguém, mesmo tendo seus pais, sentir que não os tem, sendo dominado pelo sentimento de orfandade. Nesse sentido, existem muitos que são órfãos emocionais de pais vivos. A orfandade é o sentimento de não pertencimento. Veja, sentir-se como proprietário de coisas. Pode gerar um sentimento de segurança e uma atitude confiante, apesar dessa condição não ser capaz de resolver completamente dilemas emocionais profundos. Por outro lado, não se sentir propriedade ou parte de ninguém é uma mutilação na alma, pois fomos feitos para pertencermos a Deus e às pessoas. Por isso que dizemos frases como: ela é minha esposa, eles são os meus filhos, eles são meus pais, eles são meus líderes espirituais, etc. A orfandade é o sentimento de não pertencimento. Conheço uma jovem que aos 14 anos de idade viu seu pai tirando a vida de sua mãe. Com apenas essa idade, ela saiu de casa e nunca mais voltou. Durante anos, ela sobreviveu, sem endereço fixo e sem raízes. Ela é uma guerreira, mas traz em sua alma grandes marcas, as quais ela tem deixado que o Espírito Santo cure. Recentemente, ela ganhou um endereço fixo, e muito mais do que isso, casou-se. Agora ela está se acostumando com a beleza de pertencer a alguém e a um lugar. Sinceramente, não sei o que é pior: não ter os pais vivos ou tê-los vivos, mas sem qualquer presença ou proximidade deles, gerando a orfandade emocional. O sentimento de orfandade sempre terá uma aliada à rejeição. Tenho visto que muitas pessoas extraordinárias têm destruído suas vidas por conta da dor da rejeição. Se você sofre com esse mal, quero aconselhá-lo a buscar cura e libertação desse sentimento. Ser rejeitado vai contra o nosso valor pessoal. Sentir-se menor, excluído, feio, pequeno, incapacitado ou desprezado pode transformar uma pessoa em um monstro. O rei Davi foi um homem excepcional, mas não um bom pai. Como meu pastor bem enfatiza, a Bíblia descortina os seus heróis. Acredito que a paternidade frágil de Davi reflete um cenário de rejeição e de sentimento de orfandade. Note que ele, como um dos muitos filhos de Jessé, era pastor de ovelhas e por conta de sua profissão, precisava ficar mais isolado da família. Porém, Deus o escolheu para suceder Saul. Quando Samuel chega à casa de Jessé, pai de Davi, com a missão de ungir um novo rei para Israel, ele não consegue a aprovação de Deus para nenhum dos filhos que estavam presentes. Samuel questiona a Jessé se ainda há mais alguém. Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. 1 Samuel 16, 11, que situação constrangedora. Samuel pergunta se Jessé tinha mais algum filho, ao que Jessé responde mais ou menos assim: ia me esquecendo. O meu filho caçula. Ele não está aqui porque é pastor de ovelhas. O texto bíblico deixa evidente o fato de que Davi não era prioridade para Jessé. Possivelmente aquela não tinha sido a primeira vez que Davi fora esquecido. Deus cuidou muito de Davi e o encontrou nos lugares ermos com suas ovelhas, forjando nele um adorador. É só olharmos os salmos escritos por ele, como o famoso Salmo 23. O espírito de orfandade foi vencido na vida de Davi, mesmo porque de forma incrível ele
Liderou o povo de Israel durante anos, sendo seu rei. Porém, posso identificar alguns resquícios da rejeição ou da falta de uma interação real com o seu pai, fazendo com que Davi também não aprendesse a ser pai. Ninguém nasce sabendo ser pai. Trata-se de algo que temos que aprender a partir do exemplo dos outros e ir praticando. Vemos Davi passivo e omisso enquanto pai. E qual foi a consequência disso? Vemos a revolta em um dos seus filhos, Absalão, que chegou ao ponto de tomar à força o reino das mãos de seu pai. Ele agiu com muita revolta e crueldade. O motivo por detrás de tal atitude foi que um de seus irmãos violentou sexualmente uma meia-irmã. Absalão esperou que Davi fizesse algo, mas ele não o fez. Ele então mata o seu irmão e espera a confrontação com Davi, porém ele não reage diante dessas tragédias em sua família. Aliás, Davi o tratou com indiferença por um tempo expressivo. Um cenário assim cria uma mágoa mortal no coração do filho, a dor da rejeição e da orfandade. Quando não corrigimos nossos filhos, estamos reforçando a mensagem de que eles não são tão importantes assim. Quando não corrigimos nossos filhos, estamos reforçando a mensagem de que eles não são tão importantes assim. Quem ama educa, como ensina o psiquiatra Isamitiba. Se você se sente um filho rejeitado, saiba que só há uma possibilidade de cura: a sua aceitação por Deus. Por isso, fiz questão de colocar logo no início desse livro uma carta de amor de Deus para você. Você é aceito por Ele e ponto final. Receba o impacto da revelação bíblica. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, diste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Salmos 22, 9, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmos 27, 10, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei. Jeremias 1,5, que o espírito de orfandade deixe a sua vida e que o espírito de adoção preencha você. Esta é uma das orientações principais que você deve guardar. Observe a sequência. Primeiro preciso resolver as pendências emocionais com seus pais, para depois resolver as pendências espirituais com o seu Deus Pai. Pude ver de perto a realidade do sentimento de orfandade quando, durante 3 anos, trabalhei em uma escola particular de classe média alta. Lá percebi como era comum às crianças e aos adolescentes viverem distantes do coração de seus pais. Eles abriam seus corações em algumas conversas despretensiosas e, como se tratava de um colégio evangélico confessional, quando eu podia, interferia naquela comunicação, tentando levar o amor de Deus ao coração delas. Até hoje tenho buscado em Deus a cura em meu coração em relação ao sentimento de orfandade emocional, por conta do que aconteceu na minha relação com os meus pais no passado. É muito ruim correr sem nossos pais na arquibancada torcendo por nós. É muito difícil perdê-los como referência e muitas vezes até como nosso ombro amigo. Todo lar saudável constata uma realidade natural e linda, na qual os filhos estão livres para ir e conquistar, mas para sempre terem como porto seguro o lar de seus pais. Quando isto não acontece por falha de uma das partes, sempre haverá muito desconforto. Se este foi o seu caso, saiba que você terá que lutar contra o sentimento de orfandade. Busque em Jesus a cura. Primeiramente, aceite ser acolhido por Deus. Depois, veja que Ele usou pessoas para cuidarem de você. Você não é menor do que ninguém por um dia ter sido desprezado ou ignorado de alguma forma por seus pais legítimos. Todo órfão pode ser levado facilmente a desenvolver uma revolta interna que pode se tornar em rebeldia e intransigência. Satanás lutará para desqualificá-lo e esmagá-lo emocionalmente. Dessa forma, porém, posso afirmar que o Espírito Santo pode curar o seu coração e blindá-lo contra as investidas do inimigo. Você pode não ser responsável por aquilo que fizeram com você, mas é responsável por aquilo que você faz com o que fizeram com você. Nada pode mudar seu passado, mas sua decisão hoje determinará seu futuro.